Bom, aqui nesta aula nós vamos aprender a criar um banner de aniversário, tá? Com um banner infantil. E você também vai aprender como pedir isso na Gráfica Online. Esse tipo de serviço de impressão de lona, né? O adesivo, o vinil, por exemplo, são serviços grandes, né, que requerem uma máquina maior. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui agora, mas caso queira, você pode pesquisar isso no Google, colocar no sentido literal mesmo, máquina de imprimir banner, de imprimir lona, enfim. Você vai ver os preços, né, que é um pouco elevado para esse equipamento. Então, primeiramente, né, no início da sua carreira, na gráfica rápida, evidentemente você vai terceirizar esses serviços. Então você pode procurar por gráficas locais que possam te oferecer, né, esse serviço terceirizado, ou você pode também fazer isso na própria Zap Gráfica. Mas eu vou te mostrar que o processo para esse tipo de material é um pouco diferente do que eu mostrei na aula passada, que foi da compra dos cartões, tá? Então aqui a gente vai criar um banner. Geralmente o tamanho padrão para esses banners de aniversário, casamento, esses banners de festas, é o tamanho de 1,20 por 80, ou seja, 1,20 m por 80, tá? Eu também havia citado na descrição desse curso que, se fosse necessário, na aula introdutória, de que se fosse necessário nós faríamos uso de algum outro programa se a gente precisasse. E hoje a gente vai usar o Photoshop, né, para remover o fundo de uma imagem, já que é um processo mais simples, né, dentro do Photoshop. No CorelDRAW seria uma coisa muito mais complexa, e a gente pode fazer isso em poucos cliques usando o Photoshop, além de ter um resultado mais profissional. Se você não tem um Photoshop no seu computador, você pode pesquisar isso na internet, baixar do site da própria Adobe, né, uma versão de avaliação, ou pode, por sua conta e risco, fazer uma pesquisa no Google sobre como tá ativando esse programa de outra maneira, mas isso aí já é por sua conta. Então, primeiramente, eu peguei as imagens as quais eu vou trabalhar, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Então, eu vou trabalhar com a imagem desse garoto, tá? Essas duas imagens vai ser as imagens de exemplo para essa aula, e eu vou estar removendo esse fundo branco. Quando você vai pegar um serviço desse tipo, principalmente um serviço de banner, onde você tem que trabalhar o ambiente, o layout, né, em um todo, evidentemente você precisa ter imagens de alta qualidade, principalmente quando você vai expandir isso, né, de nível de metro, por exemplo. Você precisa que a imagem ela tenha uma qualidade muito boa, porque do contrário sua imagem ela vai distorcer, né, com poucos metros de expansão, né, poucos centímetros de expansão, ela já vai estar distorcida. Então, quando o seu cliente levar uma imagem para você, claro que no fim das contas é o cliente que manda. Às vezes você até informa que o serviço não vai estar com muita qualidade, mas mesmo assim ele prefere fazer, ele quer fazer daquele jeito. Então, no final das contas, você acaba tendo que fazer para poder ganhar o seu dinheiro, né? E se o cliente está satisfeito com aquilo, o que podemos fazer, não é verdade? Então eu vou trabalhar com essas duas imagens. Eu já escolhi imagens com alta qualidade para a gente dar o exemplo aqui. Então eu vou pegar a primeira imagem, vou arrastar para dentro do meu Photoshop, tá? Vou dar um OK aqui. Pronto, então aqui está a minha imagem. Perceba que ela tem um fundo branco e eu preciso remover esse fundo para assim conseguir trabalhar com ela. Na camada aqui, olha, deixa eu só diminuir isso aqui. Nessa camada eu vou dar um clique nesse cadeado. A título de informação, tá? Eu estou usando a versão 2017 do Photoshop. É interessante que você baixe também essa versão, tá? CC 2017 para cima. Você já vai conseguir fazer uso de todas as ferramentas que eu vou estar mostrando aqui. Nas versões anteriores eu não sei como esse processo vai funcionar e se vai ser tão simples quanto será nessa versão do Photoshop. Então eu liberei a camada aqui do garoto e agora eu vou pegar essa ferramenta de laço aqui, ó, a terceira ferramenta. A partir do momento que eu clico aqui, já me aparece aqui em cima selecionar e mascarar. Então eu clico aqui, toda a minha imagem vai ficar em vermelho, isso porque a parte de exibição eu marquei como vermelho aqui, tá? Se você clicar você tem várias opções, eu marquei como vermelho. E eu vou pegar aqui a primeira ferramenta com o símbolo de mais marcado. E eu vou passar somente na área que eu desejo manter no final, tá? Então eu vou selecionar evidentemente o corpo, né, do garoto aqui. Então eu vou dando um clique aqui, ó, passando o pincel por toda a área que eu desejo manter no final, ok? E aí ele vai liberando para mim, vai deixando branco, né, a imagem original
do garoto. Então eu vou passar em toda essa parte aqui. Vocês podem fazer isso, evidentemente, com um pouco mais de calma. Aqui pode acontecer alguns lags ou travamentos, porque eu estou com vários programas abertos, além do programa de captura de tela, tá? Mas aí com vocês, se vocês têm um PC com configurações razoáveis, ou pelo menos as que eu citei nas primeiras videoaulas, você já vai conseguir executar essa tarefa muito facilmente. Então eu cliquei aqui, perceba que toda a parte do garoto já foi selecionada e somente esse fundo está em vermelho. Eu simplesmente vou dar um OK aqui, tá? E olha só, ele remove o fundo e com a qualidade absurda, né? O Photoshop, claro, é um programa próprio para esse tipo de trabalho. Então, no final das contas, eu vou usar o atalho Ctrl Shift S. No tipo, eu vou colocar PNG, tá? Vou dar o nome que eu quero dar a essa imagem, vou colocar 0001, só a título de informação aqui, né? E vou clicar em salvar, tá? Aqui eu não mexo em nada, eu vou dar um OK. Pronto, nesse momento minha foto ela foi salva, tá aqui na área de trabalho, tá? Vocês podem ver aqui, ó. E você repete esse tipo de processo para quantas imagens mais você quiser aderir, ou melhor, inserir nesse seu banner, tá? Agora eu vou arrastar a minha imagem aqui para dentro do CorelDRAW. Pronto, aqui está ela. O primeiro passo que nós precisamos dar dentro do CorelDRAW é mudar a unidade de medidas de milímetros para centímetros. Então clique aqui e mude para centímetros, ok? E aqui é onde nós vamos determinar o tamanho desse banner. Então aqui na largura eu vou colocar 80 e aqui no comprimento eu vou colocar 120, já que estamos medindo isso com unidade de centímetros, ok? Fica mais fácil. Acho que quando passa de 1 metro, é interessante que você deixe a unidade de medidas em centímetro mesmo para facilitar a sua conta aí, né, e tudo mais. Bom, então eu tenho essas duas imagens, eu já deixei a outra aqui com o fundo removido, né? Eu apenas fiz uma junto com vocês para você ver como funciona. Bom, esse banner aqui que eu vou criar com vocês, ele vai ser composto por 3 a 4 imagens. Ainda a gente vai decidir isso aqui durante o processo. Mas geralmente, quando os clientes chegam até você para pedir um banner, eles querem uma foto principal, e parece até uma coisa clichê, mas é verdade. Uma foto principal, vou te mostrar basicamente o que é que eles querem, tá? Uma foto no centro, e eles querem uma outra foto na margem d'água. Claro que isso é uma coisa muito relativa, né? Mas geralmente é isso aqui, ó, tá? Então uma foto no centro e outra foto bem lá no fundo, na margem d'água. O pessoal gosta muito de banner assim, tá? E aí começa a preencher com as informações de aniversário, se for o caso, ou simplesmente coloca o nome da criança ou da pessoa, tá? Mas a gente vai usar e vai fazer um pouco mais, um layout um pouco mais detalhado aqui. E depois eu vou mostrar para você como salvar isso e mandar lá para o seu para gráfica rápida, ou melhor, para gráfica online imprimir. Então é o seguinte, eu vou posicionar essa foto aqui no canto e a gente vai pegar aqui e criar um layout, tá? Vou posicionar isso aqui em cima, vou pegar minha ferramenta de retângulo, vou clicar aqui, ó, no canto do meu documento e arrastar aqui para cima. Agora eu vou usar o atalho Ctrl Q, vou pegar aqui a minha ferramenta de forma, vou clicar e selecionar esse nó aqui do canto, e aqui na barra de propriedades eu vou clicar em converter em curva. Perceba que ele me deu duas alças, uma eu vou arrastar aqui para baixo e outra eu vou arrastar ali para cima para criar essa ondulação, tá? Eu vou só diminuir um pouco mais, deixar aqui embaixo. Pronto, deixa essa ondulação aí. Aqui embaixo eu vou dar um tom de azul claro, tá? Deixar esse azul piscina ou azul bebê, como vocês queiram chamar, e vou deixar esse garoto mais ou menos ali. Vou dar um nome fictício aqui, tá? Botar aqui Felipe para a gente trabalhar com ele aqui. Vamos supor que fosse um nome e um sobrenome, tá? Felipe Santos. Vou pegar aqui uma fonte, tá? Vou escolher uma fonte aqui que eu acho que vai ficar legal. Vou colocar aqui no rodapé, ó. Vou centralizar e aqui embaixo eu vou colocar o que seria a idade, tá? Vou colocar aqui 8 anos. Bom, essa fonte ela não tem o caractere aqui numérico, né? Então eu vou mudar, vou deixar uma fonte mais formal aqui embaixo. Pronto. Deixar essa fonte aqui, ó, e vou centralizar com a fonte de cima. Aqui eu vou deixar uma cor branca nesse texto, tá? Para ficar uma coisa mais light, né? Pronto. Vou posicionar aqui o garoto, ó, mais para o canto. Agora perceba que essa imagem ela está com as bordas, por mais que transparente, passando
o meu documento. Então eu peguei a ferramenta de forma aqui, com a imagem selecionada, vou selecionar os dois nós e vou chegar aqui para dentro, para que ela não passe mais o meu documento. Bom, isso aqui é o primeiro passo que a gente dá. Tem pessoas que elas gostam de acrescentar imagens aleatórias ao banner. No nosso caso aqui nós vamos fazer algo diferente. Eu vou pegar aqui um filme, tá? Um filme antigo, desses de máquina antiga. Você pode colocar isso no Google também e pesquisar sobre filme, tá? Filme de máquina antigo. É isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu peguei essa imagem, ela está vazada aqui dentro, tá? Eu vou clicar nela, clicar mais uma vez, até mostrar essas alças de rotação, segurar a tecla Ctrl e rotacionar, deixar dessa maneira aqui, ó. E aqui dentro é onde eu vou aplicar as outras imagens do garoto. Se tivesse 2 ou 3 imagens, a gente estaria aplicando essas imagens aqui, ó, dentro desse filme, certo? Vou posicionar um pouco mais aqui para baixo e a gente vai começar a trabalhar. Selecionei tudo aqui, vou dar um Ctrl G para agrupar, vou diminuir mais um pouco e vou posicionar aqui no canto. Vou dar 2 cliques na ferramenta retângulo, dei 2 cliques aqui, vou pegar aqui, ó, meu objeto de filme, tá? Vou arrastar um pouquinho aqui para cima, posicionar aqui no canto e vou fazer o seguinte, vou dar um clique nesse retângulo que eu acabei de criar e vou dar um clique nessa imagem do filme, segurando a tecla Shift. Cliquei aqui, ambos foram selecionados, eu vou clicar em interseção. Pronto. Agora eu vou pegar essa parte aqui de fora e vou deletar. Agora ele vai ficar retinho aqui, tanto em cima quanto embaixo. E aqui suponhamos, né, que tivesse mais de uma foto que a gente quisesse colocar, a gente simplesmente ia fazer isso aqui, ó, repetir, colocando uma foto dentro de cada moldura, ok? Aqui a gente já tem um resultado interessante. Eu vou aumentar aqui, ó, deixar mais ou menos até aqui. Essa parte azul eu vou colocar para cima do filme, deixar mais ou menos dessa maneira aí. A gente pode também diminuir um pouco o garoto aqui para não cortar o braço. E olha só, aqui a gente já tem um resultado interessante. É claro que a gente poderia também alterar o fundo, né, dessa imagem, colocar o fundo que a mãe ou o pai quisesse colocar, né, e trabalhar um pouco mais. Dá para fazer muito mais coisas aqui nesse banner. Eu vou, por exemplo, supor que o nome fosse colocado aqui em cima. Eu vou criar um elipse, ó. Vou posicionar mais ou menos aqui e vou digitar o nome dele ali novamente. Posicionar mais ou menos aqui, ó. E vou vir aqui no meu menu de textos. Vou clicar em ajustar o caminho e vou posicionar nessa elipse aqui que eu criei e dar um clique. Depois eu seleciono a elipse, dou um Ctrl K, excluo a elipse e deixo somente o nome aqui, tá? Posso pintar da cor desejada. Bom, o processo, né, ou o intuito desse treinamento aqui de gráfica rápida não é te ensinar a criar suas peças, e sim te ensinar a como você montar a sua gráfica rápida, mas cada aula dessa que eu passo para vocês aqui, eu tenho certeza que de alguma forma já te acrescenta alguma coisa. Você poderia também buscar vetores na internet, né, vetores de festa, de balões, no Freepik, enfim, por onde quer que você quisesse pesquisar e aplicar também a esse layout. Agora nós vamos aprender a salvar esse material e mandar para gráfico online, tá? Eu vou apenas pintar esse fundo aqui de branco, né? Como vocês estão vendo ali, pintei de branco. E agora eu vou clicar aqui, ó, a depender da versão do CorelDRAW que você estiver usando, o atalho de PDF já está aqui. Você clica ali uma vez. Se o tipo não tiver aqui, ó, se a predefinição do PDF não tiver em PDF X1A, você muda isso aqui para PDF X1A, dá o nome, né, que você quer dar ao seu arquivo e clica em salvar. E aí ele vai ser salvo aí no local de destino. E agora nós vamos lá para o site da Zap Gráfica. E aqui dentro do site da Zap Gráfica você vai procurar pela opção de lonas ou banners, né? Então a gente vai rolar aqui no menu, tá? Ele tá bem aqui em cima, ó, banners, faixas e lonas. Então vamos clicar aqui. Ele tem a opção aqui de dupla face, né? Enfim, a lona que nós vamos escolher aqui é essa aqui, ó, Frontlight 440. Então vamos clicar aqui. Ele vai perguntar, né, qual o tamanho e tudo mais. Como o nosso tamanho, vamos dizer assim, fosse um tamanho específico, nós iríamos marcar isso aqui no metro quadrado. Mas aqui em cima já tem a opção que nós queremos, ó, 800 por 1200 milímetros, que na verdade
se a gente for medir com a unidade de medida centímetros, então vai dar 80 por 1,20. Então já está predefinido aqui. A gente só faz clicar aqui, ó, e ele vai abrir a aba para a gente fazer a compra. Então esse material 1,20 por 80, ele está com o valor de R$ 34, tá? No final desse treinamento eu vou te passar os valores, né, de cada produto desse que a gente está aprendendo a comprar na Gráfica Online. Então o processo de compra é o mesmo, tá? A gente vai clicar em comprar e anexar a arte. Então aqui a gente tem a opção de mudar a unidade, tá? Não vamos marcar essa data do evento, a gente não precisa marcar isso aqui. A gente dá um nome aqui ao documento, clica em aceitar os termos e clica em comprar. E ele vai fazer a soma com o valor do frete, né, e perguntar onde quer que seja entregue o material e tudo mais, tá? Aqui são os materiais que a gente está usando para o treinamento aqui, e aqui o processo é o mesmo, tá? Só clicar em enviar a arte, escolher o formato que nós salvamos, que no caso foi em PDF, vou selecionar aqui, clico em abrir e ele faz novamente o upload da imagem para dentro do site. Então o processo é muito simples, tá? Praticamente isso se repete. Agora, se por um acaso o tamanho desse banner não fosse, não já estivesse predefinido dentro do site, você poderia fazer essa alteração e clicar na opção do metro quadrado, né? É onde você vai colocar o tamanho personalizado, por assim dizer. Então eu vou clicar aqui novamente, só para dar esse exemplo para vocês. Banners, faixas e lonas, vou clicar aqui em banner. E em vez de escolher uma opção predefinida, eu vou escolher a opção de metro quadrado. E aqui ele vai me mostrar o valor do metro quadrado, né? Ou seja, o valor do metro quadrado é R$ 35,50. Você precisa saber calcular isso, né? Claro. Só para explicar aqui, talvez alguém não saiba, eu vou te mostrar. Vou abrir a calculadora aqui, ó. Se você, um cliente chega na tua loja e pede o seguinte: olha, eu quero um banner de 2 metros por 1,5, tá? Então você vai calcular aqui, ó, 2, tá? Vou botar assim, bem explicadinho mesmo, 2,00 vezes 1,50, ou seja, que é 2 metros vezes 1,50, que é igual a 3 metros ao quadrado. E aí você multiplica pelo valor, né, que está saindo para você, e depois você aplica a sua porcentagem. Então 3 metros ao quadrado vezes 35,50. Então esse banner teria o valor para você, tá? Esse aqui é o valor final para você de R$ 106,50, fora o frete, né, a depender daí da sua região. Então é dessa maneira que você calcula, tá? Então mais para frente desse curso, desse treinamento, eu vou te falar qual pode ser, tá? Embora não seja uma regra, mas eu vou falar quais são os valores que eu cobro aqui e que você pode tirar isso como exemplo, ok? Então voltando aqui, ó, eu vou clicar em comprar, e aqui nessa parte onde está escrito largura e altura é justamente onde você vai colocar o tamanho ideal, né, ou o tamanho correto do seu material final, né? Isso aqui é partindo do princípio que não tem um valor já predefinido lá na aba lateral que a gente viu anteriormente. Então o banner ele vai ter 2,5 metros, a gente calculou isso, 2,5 metros, né? 2 metros na verdade por 1,5, tá? Então você vai colocar 2,00 e na altura você vai colocar 1,5, tá? E aí você vai já ter o valor aqui embaixo, 106,50. E aqui o processo é o mesmo, dá um nome para o arquivo, aperta em comprar e insere a arte aqui dentro do site. Bom, nessa aula você aprendeu a como remover o fundo de uma imagem no Photoshop, também aprendeu a calcular, né, para assim você conseguir dar o valor, dar o preço para o seu cliente, e mais uma vez você viu como efetuar a compra aqui dentro da Zap Gráfico. Na próxima aula a gente vai criar mais algum material, eu vou passar algumas dicas para vocês e vamos entrar no processo final, que é onde nós vamos mostrar, falar um pouco sobre valores, falar um pouco mais sobre como você conseguir os seus primeiros clientes e mantê-los, né, com você. Não vou dizer sempre, mas por um longo tempo, né, por um prazo grande de tempo, e eu tenho certeza que esse treinamento ele vai te ajudar muito. Até a próxima aula.